Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e diferentemente do último vídeo, eu quero falar mais sobre desenvolvimento em geral e eu tô começando uma saga de algoritmos que eu preciso começar com alguns tópicos, entre eles o Big O Notation, que é um tópico muito importante para tanto programadores quanto front quanto back-end, que vai ajudar a você a mensurar a performance do seu código. Então, se você não tem familiaridade nenhuma com Big O Notation, não se preocupe que eu não vou querer explicar todas as notações Big O. Eu quero que você entenda para que serve a finalidade dele, entendeu? E como você vai conseguir medir a performance do seu código por meio das Big O Notations, beleza? Então, vamos logo explicar o que é Big O Notation. Ele basicamente é responsável por calcular um nível de performance de um código, ao determinar o número de entrada, o número de operações que uma função vai ter de acordo com sua entrada, beleza? Então, digamos aqui, eu possuo uma função de soma, que vai receber o número 1 e o número 2 e vai retornar a soma deles dois. E existe aqui, nesse caso, apenas uma operação. Por quê? Porque ele pegou A e B e retornou a soma deles. Entendeu? É uma função que ela não tem nenhuma coisa por trás, nada assim que complique o seu funcionamento. Eu vou pegar o valor 1, eu vou pegar o valor 2 e eu vou retornar a soma deles dois. Diferentemente desse outro exemplo, que eu vou precisar de um array de números, entendeu? Sendo que esse array pode ser de 0 ao infinito, entendeu? Então, nesse exemplo aqui, para poder realizar a soma, eu teria que ir até o final desse array e ficar agregando, acumulando esse valor, entendeu? E isso aqui já são Big O Notations. Esses métodos já possuem uma notação de Big O, entendeu? Como mostra aqui no nome do arquivo. Esse aqui é O de 1 e esse, que realiza a soma de um array, é O de N, entendeu? E é basicamente isso aqui. A notação O ele vai ser o número de operações de acordo com a entrada. Então, se eu apenas recebo uma operação, vai ser O de 1, a soma entre dois valores. Já se eu receber o número n, ele vai ser O de n. Então, vamos aqui para o caso um pouco O de n, beleza? Normalmente, você vai usar ele por padrão em várias coisas de busca, quando você tem coleções, quando você trabalha com coleções. Digamos que eu preciso procurar um número 200.000 no array de 1.000.000, beleza? Eu poderia procurar de um por um. Ele teria um grau de complexidade O de n, entendeu? Só que você percebe que ele não é performático, porque eu teria que percorrer 200.000 itens para poder executar. Então vamos aqui, vou mostrar. Eu tive que rodar 200.000 vezes para poder pegar esse valor aqui, entendeu? Não é muito legal, não é muito inteligente fazer isso, entendeu? Porque a depender da situação, onde temos, sei lá, 1 bilhão de itens, só que 1 bilhão de itens não são simplesmente arrays numéricos, que vai de 1 a 1 milhão, ou 1 bilhão. Costuma ser um objeto e possuem métodos e propriedades que eu preciso verificar de uma por uma para poder procurar o item que eu quero, entendeu? Então, nesse caso, não é a maneira mais performática, entendeu? E é aí que vem o algoritmo de busca binária, por exemplo. É um algoritmo de busca em um array ordenado. Eu ainda vou gravar um vídeo explicando o que são arrays e listas, mas basicamente um array é uma estrutura de dados que vai comportar, sei lá, um tipo de dado X, e quando eu digo que é ordenado, é que ele precisa seguir uma progressão. Então o primeiro item tem que ser menor do que o segundo item, e por assim por diante. Esse é um array ordenado, mas digamos que se eu fizesse isso aqui, esse seria um array que já não é ordenado, entendeu? É... Vamos aqui para esse exemplo da busca binária e você vai entender o que eu estou falando sobre você buscar os dados de uma maneira inteligente, beleza? Antes de mostrar rodando, basicamente é um método que ele vai receber um valor e o valor desejado no caso, e um array com os valores que eu quero. Para a busca binária funcionar, você precisa ter um array ordenado. Então não adianta você colocar o array de outra maneira, sendo que ele não vai funcionar, entendeu? É capaz de quebrar o código e ele ficar em um loopzinho que
sabe? É meio desnecessário, tipo, você criar... Vai ser muito lento, entendeu? Então vamos pra cá. Eu criei um array de 200 milhões de itens e eu preciso procurar o item de 50 milhões 550. Então primeiro ele vai mostrar a busca de odd log de n, que é a notação de Big O que eu vou mostrar agora, e depois ele vai mostrar com busca normal, beleza? Vamos pra cá. Você percebe que aqui na busca binária de odd log de n, ele conseguiu encontrar o valor com 1.01 milissegundos, diferentemente do exemplo da busca normal, que a gente teve que buscar um por um. E aqui ele levou 167.23 milissegundos. A busca binária ela é interessante para você buscar itens ordenados que possuem um valor grande, entendeu? A busca binária ela não vai servir para, digamos, uma array de 4 itens, por causa que ele possui regras e essas regras precisam ser operadas e vai ter uma demorazinha. Então, digamos assim, que aqui eu tenho uma array de 50 itens. Aqui estão esses dois. Muito provavelmente vai ser mais rápido procurar os 50 itens usando o próprio find, entendeu? A ODN. E eu vou explicar o porquê disso. Porque esse gráfico basicamente é um gráfico no tom Big O para mostrar o grau de complexidade de cada algoritmo, de cada tipo, de cada anotação, de acordo com o seu crescimento. Então nós percebemos que o gráfico odd1 é constante, entendeu? Porque eu só recebo uma entrada, ele vai continuar igual. O odd_n, que é isso aqui, ele é linear, porque ele vai crescer de acordo com o crescimento das suas próprias instruções, entendeu? E o odd log de n, que tá aqui um pouco embaixo. E você percebe que por mais que ele tenha começado como mais complexo do que o próprio odd log, o odd_n, você percebe que o seu crescimento ele acaba se tornando muito mais harmonioso, se você for comparar com o odd_n, entendeu? Então esses três casos, eles são os melhores casos possíveis que você provavelmente vai adorar quando você for ter algum método, esses três, entendeu? Só que, óbvio, nem sempre isso vai ser possível. Normalmente, quando vamos ter que lidar com algoritmos complexos, como o algoritmo de Dijkstra, pronto, eu acho que é isso mesmo, Dijkstra. Quando formos lidar com esses algoritmos, o algoritmo Levenshtein, ou formos lidar com problemas complexos, como, por exemplo, o problema do cachorro viajante, nós vamos lidar com operações de Big O, notações muito mais complexas. Então, que seria, por exemplo, O de n fatorial, O de, sei lá, 2 elevado a n, como está mostrando aqui, são notações de códigos não performáticos. E nem sempre você ter um código performático assim vai solucionar seu problema, entendeu? Às vezes vamos ter que recorrer a medidas assim, um pouco mais extremas. E como eu conseguiria utilizar a notação de Big O no meu código, no meu projeto, de fato para me beneficiar? Porque eu mostrei muita teoria aqui, uma teoria assim até que simples, mas como eu conseguiria mensurar em um caso real? Em operações de busca, ordenação, às vezes nós vamos precisar de coisas no nosso código, de processar o número de dados de uma maneira muito mais rápida. Tanto para performar uma API, como também reduzir o lag em sites. É um tópico bem geral, que eu não pretendo nesse vídeo explicar ele como um todo. Porque eu explicar tudo que é Big O Notation, eu passaria facilmente de horas. Eu estou fazendo, na verdade, a introdução para a minha série de algoritmos, que, inclusive, nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre outros temas, como generics e recursão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu pretendo dar continuidade sobre as notações de Big O para você entendendo mais e mais sobre esse tópico. Eu espero que tenham gostado. Esse é um vídeo que já era para ter saído, demorou bastante por causa da minha vida que estava muito corrida, e eu tentei fazer um modelo de vídeo mais confortável para mim, entendeu? Então eu ainda não encontrei o ápice, eu não encontrei ainda, não cheguei no ponto que eu quero, mas eu estou caminhando. E se você chegou até aqui, muito obrigado, e até a próxima, pessoal. Valeu!